anticristo ou qualquer espírito que a gente tem que provar se procede de Deus, porque tem muitos falsos profetas. E a gente tem visto que hoje, mais do que nunca, a gente tem se deparado com tantos falsos profetas. Nós temos aqui duas palavras, seitas e heresias. Quem pode me explicar o que é seita, o que é heresia, o que você acha, não necessariamente, mas o que você acha que é? O que é uma seita, o que é uma heresia? O que é isso? Ah, é o Pilu para escrever. Vocês nem falar, eu estou com uma garganta ruim. E heresia. Alguém, todo mundo concorda com Neia? Sim, mas então uma seita, Neia disse que é um. Pode repetir, Neia? Uma divisão, ou seja, seita são um grupo. Ah, o seita seria um grupo de pessoas que saiu de se desviou, né? Tem um outro fundamento. O que é heresia? Falso ensinamento, doutrina. Lógico que nós estamos falando da fé cristã, tá? Contraditória. Tá? Então, a gente está tomando como base a fé cristã. Então, seitas realmente, né, a definição seria isso. É um grupo que se separa de uma doutrina original. Então, se nós estamos tendo como base o cristianismo, eram cristãos que, de repente, começaram a crer ou achar diferente, e aí eles se juntam e formam um novo grupo. E dentro do cristianismo hoje, nós temos muitos grupos que, embora levem ainda, né, o nome de igreja ou igreja cristã, mas que, na verdade, são seitas, porque elas contradizem, aí vem o que é heresia. Heresia você já tem a ver com o ensinamento em si, com a doutrina em si, com aquilo que se crê. Então, a heresia é quando a gente faz, né, diferente, começa a deturpar, a distorcer aquilo que foi estabelecido como cristianismo. Estamos lembrando sempre que nós estamos falando com base na fé cristã. Então, uma seita é um grupo de pessoas que resolve ter a sua nova religião. E heresia seria o quê? Seria um ensinamento falso. Ou seja, uma heresia, acontece dentro da própria igreja. Pessoas que começam a ensinar, a colocar coisas que é diferente. Não chega a sair. É um ensino que vai, às vezes, se infiltrando e que as pessoas vão recebendo. Né? A gente tem muitos exemplos. Alguém consegue lembrar de algum exemplo? Né? Eu quero que vocês me ajudem. Dentro das igrejas hoje, ensinos que nós sabemos que são heréticos? Alguém pode dar algum exemplo?
Sim, porque Jesus, né, mandou que a gente ceasse. Paulo, né, no capítulo 11 de Coríntios, diz o quê? Que a gente, toda vez que a gente participa da ceia do Senhor, a gente anuncia a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. Então, a ceia, então nessa igreja, né, que a dona Penha frequentou por um tempo, ela deturpou, ela ensinou algo que é uma heresia, que não se deve cear mais, que a última ceia foi realizada por Jesus. Mas ensinamentos, tem muita coisa, hein? Quem lembra? Gente, pode falar. Gato comeu a língua? A guarda do sábado, né, nós entendemos que a gente tem que guardar um dia para o Senhor. No caso do mundo ocidental aqui, estipulou-se que era o domingo, que é o primeiro dia, né, da semana. Mas os judeus até hoje guardam o sábado. Os muçulmanos guardam a sexta-feira. Então é muito interessante, por quê? Porque vai dando de tarde, assim, 2, 3 horas, né, o país para, tudo para. Vai ficando, parece até que é feriado nacional, porque tudo fecha, só funciona aquilo que é árabe. Porque tem muito árabe, né? Na verdade, eles coexistem, né? Os judeus com os árabes. Então, eles guardam até hoje. Mas Jesus foi um dos que burlou essas, né, essas regras quando ele curou, quando ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então, Jesus foi um dos que contradisse. Mas a questão do guardar o sábado não seria um problema quando na igreja adventista, que nós aí entendemos que é uma seita, ela prega que quem não guarda o sábado vai para o inferno. Aí sim, é um ensino herético. Se eles ficassem só, não, a gente tem que guardar o sábado. Se eles tivessem esse entendimento, não, a gente entende que tem que ser o sábado, não é domingo. Amém. Nada de errado com relação a isso. Eles decidiram que eles vão guardar o sábado porque eles entendem que é o sábado. Mas, quando eu digo que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, inclusive alguns, né, eu já ouvi, até nem não lembro se foi ele, mas ele também é muito radical, o Rodrigo Silva, com relação a isso. E eu já ouvi palestras de adventista, porque eles têm um ensinamento muito, muito bom, eles são muito estudiosos, as escolas adventistas são muito boas, mas uma pessoa, um desses, né, teólogos da adventista, dizendo que quem não guarda o sábado não vai para o inferno e que a guarda do sábado é a marca da besta. Então, duas coisas, a guarda do sábado é a marca da besta e você ainda vai para o inferno. Então, você não guardou o sábado, nós aqui todos estaríamos destinados ao inferno, segundo os adventistas, né? E não segundo a palavra de Deus. Tem umas coisas doidas, né?
É, eu lembro que quando nós estávamos em Israel, nós estávamos no hotel, e o que acontece com os hotéis? De sexta para sábado, eles têm um elevador que é só para os judeus. Por quê? Porque ele tem todos os andares apertados, porque eles não podem nem apertar o elevador, né, para chamar. É nesse nível. Então, tem um elevador que ele é o parador. Ele vai parar em todos os andares, porque eles não podem apertar. E eu lembro que meu primo, ele que era o guia, né, ele já foi muitas vezes, né, então ele estava na porta do elevador e o judeu lá, ele não queria esperar, porque como esse para em todos os andares, ele demora mais. Aí ele chegou para o meu primo e falou assim, você pode apertar aí para mim? Aí o meu primo, muito cara de pau, olhou para ele e falou assim, eu? Você não quer pecar e está querendo me levar a pecar? De jeito nenhum. Ele não era judeu, né, mas ele respondeu assim, para dizer, que cara de pau a tua, né? Então, assim, são umas coisas, né? Isso é religiosidade, né? Espírito de religiosidade. Seria impossível? Mas... não, os adventistas, eles agem assim. Possível é, seu Clarindo. Lógico que vai ser, talvez, mais difícil, complicado, porque a gente está num contexto diferente. Mas os adventistas não estão aí guardando sábado, morando no Brasil. Eu acho que nem lembro, mas eu acho que aquele filme Carruagens de Fogo, ele não correu porque era um sábado. E eu acho que é isso mesmo. Mas ele não é porque ele era adventista, não, porque ele era judeu, né? Então ele não podia porque participar porque era um sábado. Mas aí é diferente, né? A guarda do sábado, eles estão observando ainda na lei. Então, não seria uma heresia, sim, no cristianismo, mas não uma heresia, por quê? Porque eles guardam a lei, porque eles ainda estão na lei. Então, eles observam a lei, eles estão sendo até zelosos com relação à lei. Uma heresia é quando uma instituição, né, uma seita, diz que você vai para o inferno e que se você não guardar o sábado. Isso não está escrito na palavra de Deus. Nem que a marca da besta é a guarda do sábado. Então, a gente precisa estar atento. Mas dentro da igreja evangélica, mais exemplos do que seria. A Ana deu o exemplo da Dona Penha, de que não era mais para fazer a ceia. Alguém lembra de mais algum absurdo? Isso eu diria que é uma falta de entendimento. Talvez não chegue a ser. Não é controverso porque a palavra de Deus diz que a gente deve dar o dízimo. Né? Então as pessoas gostam de dizer que o dízimo é do Velho Testamento. Só que a primeira pessoa que entregou o dízimo foi Abraão. E Abraão entregou a quem? A Melquisedeque. Quando Abraão entregou o dízimo, ainda não tinha lei. Jacó, quando estava a caminho, né, que ele estava fugindo do seu irmão, ali em Betel, ele teve um encontro com Deus. E ele falou, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E depois ele falou, olha, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o dízimo. Não tinha lei ainda. Então, as pessoas gostam de dizer que o dízimo não é do Velho Testamento, que o dízimo é da lei. E que no Novo Testamento, Jesus diz, né, como se não precisasse mais. Aí, não. Então, a gente tem que ter um entendimento de que, na minha Bíblia, diz que Deus não muda. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí, quando o profeta Malaquias profetiza, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né, que a gente não deve roubar a Deus. Deus mudou de ideia? Ele mudou no Velho Testamento, ele falava uma coisa, no Novo ele fala outra. Jesus, em Mateus 23, quando
os religiosos estão ali falando, ele fala assim, vocês têm que dar o dízimo do endro, do cominho, de tudo que vocês fazem, sem esquecer também de fazer as boas obras. Então, ele não disse, então tá, não, vocês não precisam dar o dízimo, não, vocês só têm que ajudar as pessoas. Não, ele falou, vocês têm que fazer isso sem omitir aquela. Então, em momento nenhum, a gente vê Jesus dizendo, eu acho até que o padrão do Novo Testamento é mais alto, é mais desafiador, porque no Novo Testamento é dar tudo. Então, para a gente é até mais fácil ficar no velho, dar 10%. No Novo Testamento é dar tudo. Ananias e Safira, olha, isso já era diante dos apóstolos, não era? Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles mentiram com relação à venda de uma propriedade, mas eles foram lá levar, mas mentiram. Os dois morreram fulminados. Nossa, mas era Novo Testamento, é graça. Só porque eles mentiram. Então, assim, como Deus tem seriedade com relação a isso. E a gente só precisa ter um entendimento que quando a gente faz, a gente é abençoado. Então, assim, eu não acho que isso seria uma heresia, mas pode até vir a se tornar se eu, de repente, enfatizar isso e levar uma pessoa a pecar, a não ser abençoado, porque ele não está observando algo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Né? Então, pode até se tornar uma heresia. Tudo isso é uma grande heresia. Né? Por quê? Porque pegou algo que aconteceu com Paulo, que a sombra de Paulo curava, que os lencinhos, né, a sombra de Pedro curava, os lencinhos de Paulo. Então, assim, agora se eu passar aqui, a minha sombra, não, a de Pedro curou, eu vou passar aqui, também vai ser curado. Então, assim, são coisas que aconteceram por uma determinada razão, e isso não é para ser reproduzido, né, como se fosse uma doutrina. Então, não é. Aí entra como heresia. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão se favorecendo, e normalmente é financeiramente, por conta de usar esses exemplozinhos que acontecem na Bíblia. Né? Então, é heresia. Então, até a teologia da prosperidade é uma heresia. Por quê? Porque eles vendem algo que Jesus não falou. Então, a gente precisa estar atento, buscando realmente conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja, né, enganado e levado aí por esses ventos de doutrina. Né? A palavra diz que a gente não deve ser como um menino que fica agitado, levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Por que acontece isso? São pessoas novas, neófitos, que ainda não buscaram, até pessoas que já estão há muito tempo na igreja, né, na fé cristã, mas não desenvolveram, não se dedicaram ao estudo da palavra. E aí ficam o quê? Vulneráveis. Um cara fala um negócio, e ele falou aquilo ali. Aí o outro, mas ele falou aquilo ali. Eu conheço muita gente que fica borboletando de igreja em igreja. Por quê? Porque vai atrás, cara, falou ali um negócio. E ali, aí na cabeça da pessoa fica uma grande confusão. Essa pessoa não tem raiz, ela não se firma. Aí o que acontece? Ela acaba vindo a ser destruída. Né? Oséias fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus é que vai nos livrar das heresias. Então, só para recapitular a diferença, seita é um grupo de pessoas que se separa porque eles começam a crer ou a pregar um evangelho diferente. O outro é um falso heresia, o quê? É um falso ensinamento. É algo que dentro da própria igreja, que se diz cristã, é ensinado diferente, divergente da palavra de Deus. Então, essa é a diferença, vamos dizer assim, básica. Aí a gente pode pensar assim, quantos exemplos a gente tem hoje de seitas? Se a gente começar lá do passado, né, vamos só ver aqui,
antes daqui? Alguém abre aí 2 Pedro 2:1. Só voltar um pouquinho, você vai achar 2 Pedro. Quem achar, por favor, lê. Aí. Então, é isso que acontece. A gente vai ter falsos profetas que vão se infiltrar no nosso meio. Porque quando você fala assim, o cara é, sei lá, testemunha de Jeová. Aí você já fala assim, nem vou dar ouvido que ele fala. Mas quando é dentro da própria igreja, a gente pode ser o que? Enganado. Porque o cara estava dentro da igreja, ele fala um negócio. Então, a gente precisa conhecer a palavra para que a gente não seja destruído por aquele ensinamento herético. Ao longo da história, a gente teve várias seitas, né? A gente tem, no caso, vamos abrir lá João, aí já é o Evangelho. João 1,14. Evangelho de João 1,14. A gente tem aqui o exemplo do gnosticismo. O gnosticismo negava a encarnação de Cristo. O gnosticismo, ele negava a encarnação de Cristo, a pré-existência de Cristo, que Jesus, em João 1:12, diz que o verbo se fez carne. Então, Jesus encarnou. Só que eles não creem assim. Eles negavam que Jesus, que é a encarnação de Cristo. Esse foi um dos primeiros exemplos históricos, né? A gente tem o arianismo, que negava a divindade de Jesus. Abre lá no mesmo João, capítulo 10, versículo 30. Arianismo. João 10, 30. Isso é lá nos primórdios. João 10, 30, quem achar também lê. João diz aqui, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, Jesus é Deus. E nessa seita, né, vamos dizer assim, o arianismo, eles negavam a divindade de Jesus. O catolicismo medieval, que é aquele catolicismo extremo, ele colocava tradições acima do que estava na Escritura. Eles acrescentavam. Então, vamos abrir lá em Marcos 7, de 7 a 9. Então, homens que foram acrescentando. Isso não foi passado, isso não foi ensinado, mas era preceitos de homens. Depois a gente tem, você pode colocar aí, eu tentei fazer um levantamento dos mais conhecidos, né? Então, primeiro, Testemunha de Jeová. Por que Testemunha de Jeová é uma seita? Vamos lá. Ainda bem que não sou eu. Vamos lá. O fundador do Testemunho de Jeová foi o Charles Taze Russell, no final lá do século XIX. Eles negam
a Trindade, ou seja, não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a divindade plena de Jesus. Eles ensinam que Jesus é uma criatura. Inclusive, eles dizem que Jesus era o arcanjo Miguel, entendeu? E que depois Jesus encarnou e que ele é o Espírito Santo, ou seja, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele veio, né? O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é só uma manifestação de Deus, mas ele não é uma pessoa, ou seja, a Trindade para eles não rola. Eles negam o inferno e a salvação pela graça. Tá? A gente não vai ler todos esses, mas esses são os versículos que a gente encontra tudo isso que fundamenta a fé cristã e que eles, né, pregam diferente. Então, Testemunha de Jeová. Pode andar mais. Peraí, deixa eu só falar mais uma coisinha. Os Testemunhas de Jeová, eles falam sobre os 144 mil. Quem sabe quem são esses 144 mil? São 12 mil de cada tribo. Sim, dá 144 mil. Mas para eles, quem são esses 144 mil? São só eles? Eles entendem que esses 144 mil, eles vão reinar com Jesus. O resto da humanidade vai viver aqui no paraíso, mas só esses 144 mil que são eles, porque eles não creem no inferno. Eles creem que as almas ruins vão ser assim, sumiu. Ninguém vai ficar sendo torturado eternamente. Tudo que Jesus falou, balela. Né? Então, para eles não existe inferno. E esses 144 mil são eles que vão reinar com o Senhor Jesus, os Testemunhas de Jeová. E os outros que eram bonzinhos, que não eram maus, que não desapareceram, eles vão viver aqui no paraíso, mas reinar só eles. Então, essa é a crença da Testemunha de Jeová. Os Mórmons são a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São igrejas que a gente vê espalhada por aí, são todas muito bonitas, muito clean, né, bem organizadas. O fundador deles foi Joseph Smith, nos Estados Unidos, em 1830. Eles acreditam em outros livros além da Bíblia, como o livro do Mórmon. Ensinam que Deus era um homem que evoluiu até ser Deus e ensinam que os homens fiéis também podem ser deuses. Não é só isso. O que aconteceu? Joseph Smith, ele estava em algum lugar lá nos Estados Unidos e, de repente, ele teve uma revelação, ele teve um encontro, né, e a gente entende que deve ser, ele entende, né, que foi com o próprio Deus, e que Jesus, que seria um irmão dele mais velho, Jesus falhou na sua missão, então foi dada a ele vamos dizer assim, passou para ele o bastão. Então, ele funda essa igreja e ele escreve um outro livro, vamos dizer assim, uma outra Bíblia, que é esse livro dos Mórmons. E não só eles ensinam isso, e a gente, quando já estudou e sabe, né? Os Mórmons, eles têm práticas ocultistas, mas a grande maioria não sabe. Os Mórmons mesmo, aqueles de, assim, seriam os fiéis, eles não sabem o que verdadeiramente acontece. O que acontece é que existe dentro, né, da cúpula, existe até sacrifício humano. Então, eles têm práticas malignas. Então, mas as pessoas mesmo, assim, aquelesinhos que saem para evangelizar, não sabem dessas coisas que acontecem por trás dos bastidores. A sede deles fica em Utah, nos Estados Unidos. Então, esse aí é o Joseph Smith, que
se achava o rei da cocada preta, né? Jesus, tadinho. Sim, todas essas seitas, eles têm um líder. Tem alguém que recebeu a revelação que foi diferente da de Jesus. Sim, vamos ver aí. Tem muitas. Vamos lá, qual é a próxima? Ciência cristã, né? A fundadora foi Mary Baker Eddy. E o que essa criatura achou? Ela nega o pecado, a doença e a morte como realidade. Ela ensina que tudo é uma ilusão mental. Ela viajou assim na maionese, legal. Nega a encarnação literal e a ressurreição física de Cristo. Tem muitos famosos que são adeptos dessa ciência cristã, né? Então, eles não creem que Jesus encarnou, o verbo não se fez carne, e muito menos que Jesus ressuscitou fisicamente. Não creem assim. E ela encontrou adeptos. Como é que a gente fala? As referências. Essas referências são só para dizer que está escrito em Romanos 3:23, ou, por exemplo, está escrito em João 1, que o verbo se fez carne. Então, se ela nega a encarnação literal, é porque é contraditório, que a palavra diz que o verbo se fez carne. Então, isso é uma heresia, que eles entendem, eles pregam. Então, esse grupo, isso é uma seita. Próximo, por favor. Essa é do reverendo Moon. Pode? O fundador foi o Sun Myung Moon. Ele fundou essa seita na Coreia em 1954. Essa é uma seita mais recente. As outras datavam de 1800, mas essa é uma seita mais recente. Inclusive, alguns já até tiveram, né, viram, né, esse que eles chamavam, acho que era de reverendo Moon, né, que chamavam ele. Ensinam que Jesus o quê? A mesma coisa que aconteceu com Joseph Smith. Pois é, só que eles não dizem que Joseph Smith não conseguiu, eles dizem que Jesus que não conseguiu, que o negócio do diabo é descredenciar Jesus, né? Então, que Jesus falhou em sua missão, que Moon seria o novo Messias para completar a obra de Cristo. Distorcem a doutrina da redenção e da Trindade. O reverendo Moon faz parte da Trindade, né? Então, ele não é pouca coisa. Então, mais uma seita. E o pior é que a gente vê assim, as pessoas, elas, como o engano, né? Como as pessoas se deixam levar pelo engano. Ele ficou famoso. E muita gente atrás desse tresloucado. Então, é a Igreja da Unificação do reverendo Moon, chamado de Moonismo. Tem mais uma. Espiritismo kardecista. Allan Kardec, o nome dele é maior. A gente conhece, na verdade, como Allan Kardec. Ele era francês e começou no século XIX. O que eles ensinam de diferente? Eles ensinam a reencarnação, comunicação com os mortos e a evolução espiritual sem mediação de Cristo. Negam a ressurreição física e o juízo final. O espiritismo é mais, vamos dizer assim, está mais disseminado mundialmente e são doutrinas muito sérias. Primeira coisa, ensinam a reencarnação. Hebreus capítulo 9, 27 diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Aí ele já bate aqui duas coisas. Diz que não tem juízo final, a palavra de Deus que tem. E que o homem só pode morrer uma vez só. Aí eles falam da comunicação com os mortos. A palavra de Deus diz que não há comunicação com os mortos. Jesus conta uma parábola, quem conhece a parábola do rico com Lázaro? O que aconteceu? Exatamente.
O Lázaro, tinha o rico e o Lázaro. O Lázaro era um mendigo que estava sempre à porta ali, que o rico via. Quando um dia o rico morreu e estava lá no inferno, sofrendo angústias, e ele vai e vê Lázaro no céu. Só que Lázaro não vê, porque Lázaro está no céu. E no céu não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. E foi Jesus que contou, não foi João, Maria, Pedro, não, foi Jesus. Então, aí ele fala assim, pede a Lázaro para me molhar aqui a boca, que eu estou com sede, o negócio aqui está quente, a chapa está quente. Aí eu falei, não tem como se comunicar com ele, é impossível. Aí ele ainda ficou assim, então deixa eu avisar as pessoas, né, a minha família, para quê? Para que eles não fossem para o inferno. Agora não tem mais jeito não, morreu, não tem comunicação. Aí você pergunta, mas como é que eu ouvi, né, e a gente, eu não sei se já viram aquele filme, como é que é? Ghost, né, que ele vai consultar aquela, que era, esqueci o nome dela, e ela se faz, né, de médium, aquele negócio todo, é muito engraçado e tudo, mas depois ela, em princípio, ela começa realmente a ouvir o que ele está falando. Mas como que isso acontece? Eu lembro que uma vez a gente estava ouvindo um testemunho de um ex-espírita. E ele estava contando que, olha como é que ele se converteu. Ele estava numa dessas sessões e o cara lá, né, o pai de santo lá, né, pediu para a entidade incorporar. E entrou uma mulher e queria saber de um documento que estava precisando, o pai havia morrido e eles precisavam daquele documento. E ela foi lá para perguntar. E aí, na hora lá, o pai de santo foi e falou, olha, está em tal lugar, pereré, pereré. Aí ouviu a voz, papai, aquela coisa toda. Aí esse cara falou assim, caramba, como é que você conseguiu saber tudo isso? Ele veio e falou assim, que veio o quê? Isso é uma entidade que acompanhou ele. Porque Deus, né, Deus diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Espírito de Deus está em todo lugar, em toda parte da terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas o diabo não é onisciente, não é onipresente e nem é onipotente. São 3 características de Deus. E como é que funciona no mundo espiritual? Ele delega a demônios acompanhar as pessoas. Para quê? Para dar uma rasteira, para ver o que. Então, o demônio que acompanhava aquela criatura falou ali para ele, olha, o documento está lá em tal lugar. Não foi o homem que voltou, foi o demônio que falou através daquele pai de santo. Ele incorporou ali e falou. Para aquela mulher, uau, meu pai falou comigo, mas não, era apenas uma entidade. Então, o espiritismo acha que pode falar com os mortos. Não, a palavra de Deus que não. Morreu, morreu. E depois disso é só o juízo. Ou então a ressurreição no dia do arrebatamento, de que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, e a outra coisa é a evolução espiritual. Para mim, não tem nada mais assim que derrube, acabe com a teoria, né, ou a doutrina de Allan Kardec, é a evolução espiritual. Se o homem estivesse evoluindo, nós estaríamos vivendo esse caos, a humanidade. Por quê? Porque se o cara morre, aí ele vem aperfeiçoado, era para a gente estar melhor. E cada vez o mundo está caminhando para o caos. Destruição, a iniquidade se multiplicando de forma assim exponencial, uma coisa louca. Coisas terríveis, grotescas, que a gente nunca poderia imaginar que ia ver, nem contado em livros. E a gente hoje está vendo. Então você pensa, como uma pessoa vai evoluir, né? Não precisa de juízo nem nada, porque se todo mundo fosse morrendo e ficasse melhor, né? Ia ter um... mas ele é.
A gente sabe que o diabo, ele é pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quem, né, ensina doutrina de demônio, mente. Então, tudo do diabo é em cima de engano, de mentira. Por quê? Porque ele quer contradizer a palavra de Deus. Então, isso é importante a gente saber, que às vezes você vai falar, né, a gente quer evangelizar, quer alcançar alguém, né, e a pessoa é espírita. Então, a gente tem que saber o que ela foi ensinada para a gente poder, né, pedir direção ao Senhor e estar mostrando na palavra de Deus que aquilo não procede. Né? Então, essas são referências também, mas essa é basicamente a doutrina do Espiritismo. O Espiritismo kardecista, gente, porque tem macumba, tem umbanda, quimbanda, candomblé, essa é a famosa mesa branca. Então, Hilda, ou espírita, né? Ela conhece. Então, próximo, Nova Era. Não tem fundador definido. E aí a gente tem a mistura de esoterismo, reencarnação, energia cósmica e divindade interior. Nega a exclusividade de Cristo como Salvador. Então, a Nova Era, ela é bem mais recente, né, e ela mistura, pega um monte de doideira, e ela é muito voltada e a gente sabe que, né, quando a pessoa se propõe a fazer uma meditação e que ela para, o que acontece? Você fica vulnerável a ataques de demônios. Então, um dos problemas maiores, né, desse tipo, e a gente pode colocar tudo, é yoga, está tudo misturado aí na Nova Era, tá, gente? É o que? Você para meditar, aí você se coloca ali para que o seu espírito seja elevado e nessa hora você fica vulnerável a quê? A penetração de demônio. Simples assim. Então, a Nova Era envolve um monte de práticas como, né, yoga, seixanoe, um monte de coisa. Né? Olha, a acupuntura, eu particularmente, assim, por quê? É uma ciência, tá? Mas a maioria dos que fazem a prática da acupuntura são ligados à Nova Era. Então, se achasse um cristão que faria, por quê? Porque aí o inimigo usa aquela pessoa, porque ele serve a ele, e aí ele vai estar fazendo tratamento, né, vamos dizer assim, não vou dizer possuído, mas guiado por um espírito que não é o Espírito de Deus. Então, assim, a acupuntura é uma ciência, mas o problema é que talvez 90% dos acupunturistas são ligados a essas religiões esotéricas. Não, o budismo é uma religião, não é Nova Era. Tem um fundador. Não. Ele é um fundador. Né? Eu acho que eu nem botei budismo aí, não. Hinduísmo, islamismo, aí vai entrar tudo. Acho que eu parei nessas daí. Esse é o último. Tem a messiânica ainda. Já tem. Seixanoe. Messiânica mundial. Misturam o cristianismo com religiões orientais, pregam a salvação por meio de práticas, luz ou meditação. Não deixa de ser uma misturinha com a Nova Era, né? Porque pega um pouco da prática da Nova Era e não pela fé em Cristo. Então, são práticas ligadas muito a essas religiões orientais. Aí sim, a gente pode considerar o budismo. O budismo é todo nessa linha da meditação, né, aquela coisa. Então, não deixa de ser, mas o budismo tem um fundador, né? Que é Buda.
Bom, seitas pseudo-cristãs modernas, que surgem dentro do meio evangélico, mas distorcem a fé. Aí são exemplos dentro da igreja que ainda tem o título, o rótulo de cristã, mas que são seitas, por quê? Porque pregam heresia. Igrejas que pregam apenas prosperidade material, colocando o dinheiro em lugar de Cristo. Movimentos que negam a Bíblia como autoridade suprema, substituindo por revelações pessoais. Muito recentemente, a gente teve o caso do Ed Renekiewicz, que disse que a Bíblia precisava ser reescrita, e ele mesmo fez alguns adendos à Bíblia. A gente tem o Caio Fábio, que hoje, né, prega coisas assim lamentáveis, um homem que era, cara, conhecia a palavra, conhece, né? Não deixou de conhecer, mas enveredou por ensinos heréticos, né? E o Ed Renekiewicz, então, era um cara assim que tinha uma palavra, e depois assim, foi uma tristeza quando ele entrou na linha do universalismo. O que é universalismo? Todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, todo mundo vai ser salvo. Uma das últimas que eu vi dele é que não tem inferno. Que Deus é esse? Que pai é esse que vai condenar alguém ao inferno? Maçonaria? Ou então esse eu não conheço, não lembro, não. Eu não sei. Dá bem. Bom, tem o grupo também liderado por Messias, ou seja, são pessoas que se autoproclamam alguém divino. Quase. Às vezes, hoje a gente tem as igrejas das celebridades, que os pastores são celebridades, que a igreja é um grande, né, vamos dizer assim, um grande teatro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Por quê? Porque a igreja ela tem uma característica. Se ela foge aquilo, né, se a atenção não é para Jesus, se a atenção é para aquele líder que está ali, todo mundo fica, eu quero. Então isso é muito sério. Porque a gente aí peca pela idolatria. Você está idolatrando. Hã? Pois é. Esse eu creio. Divulgando, né, no caso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente está, né, com essa vertente. Igrejas, né, que estão com essa linha, né, das igrejas, né, mega igrejas com mega pastores, né? Então, assim, aí acaba toda a atenção sendo dada para o homem e não para Deus. Então, isso não deixa de ser, e eu acho que é uma heresia muito séria. Né, que a gente acaba estimulando as pessoas a terem esse tipo de atitude. O homem é o centro e não Jesus é o centro. É a volta do humanismo. O homem é o centro, naquela como líder, e também as pessoas. Né? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Eu já esqueci. Conclusão. Segundo a fé cristã bíblica, uma seita se caracteriza por negar a divindade ou exclusividade de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu lembro que assim, teve um irmão que falou assim, todos os caminhos levam a Deus. Um irmão não, uma pessoa. Aí eu falei assim,
É verdade. Todos levam a Deus, ou para a salvação ou para o juízo eterno. Então, essa é verdade. Acrescentar ou tirar da palavra de Deus. O livro de Apocalipse termina dizendo que ai daquele que subtrair, tirar, alterar qualquer coisa que seja dessa palavra. Está ferrado. Colocar um líder humano ou instituição no lugar da autoridade de Deus. É o que a gente tem visto hoje, né? As pessoas buscando aqueles líderes, meu pastor tal, e apresentar um evangelho diferente do de Cristo, que a gente vê no livro de Gálatas, quando Paulo fala aos Gálatas. Então, essa é a nossa conclusão. Por que a gente está, né, estudando essas seitas, tudo isso? Então, é que a gente precisa pregar o evangelho. E a gente precisa falar do amor do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas que estão nessas seitas, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. Simples assim. E a gente não pode permitir. Se elas não quiserem, é uma opção, mas elas precisam saber da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós que somos aqueles que conhecem a verdade, seguem a Jesus, estamos ali a igreja dos remanescentes, que crê no evangelho genuíno, nós temos essa responsabilidade de pregar esse evangelho e de buscar essas pessoas que estão no engano. Nós não podemos forçá-las. Muito obrigada. A gente não pode forçar ninguém, mas a gente pode falar, né, pedir a Deus direção, amor, né? Também nós não somos acusadores, Deus não nos colocou como juiz de ninguém, mas a gente falar, querido, você precisa conhecer a palavra de Deus, só Jesus leva, né, só a salvação em Jesus, você não tem que fazer nada, é graça, né? Porque a gente sabe que uma das doutrinas das espíritas é que você faz a caridade para receber, para herdar alguma coisa, e a gente sabe que salvação é pela graça, não é pela bondade de ninguém. Até porque Jesus disse que não há um sequer. Não tem, todos pecamos. Então, a gente precisa entender que a salvação é pela graça, é Jesus o único caminho, e nós temos que conhecer para a gente poder ser usado pelo Senhor para arrancar essas pessoas da mentira e trazer, né, que elas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Mas é mais difícil. Porém, existem aqueles que foram no engano e foram levados, né? Então, o pior para mim é aqueles que um dia já estiveram na presença do Senhor e hoje servem a demônios. Eu conheço algumas pessoas.
É, não, mas eu já conheço alguns. Então vamos orar. Quem é que pode orar aí para a gente, para poupar aqui a minha gargantinha? Quem vai orar?